Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Highlander Faria e estamos na sexta videoaula do nosso mini curso de AutoCAD aplicado a sistemas fotovoltaicos, né? Então vamos aqui para a nossa apresentação, né, pessoal? Visto que a nossa última aulinha ficou um pouco extensa, né? Então a gente acabou vendo muita coisa na última aula e hoje trataremos dos diagramas unifilares, tá? Como eu falei na última aula, eu traria para a gente, né, é, uma prévia, né, do diagrama unifilar e eu já fiz algumas readequações aqui com as penas, né, em relação aos layers aqui, tá? Então, aquele padrão nosso de layer, eu já estou utilizando ele em todos os desenhos, tá? Então, o objetivo é retirar os layers que a gente copiou, né, daquele outro projeto e trouxe para cá, os layers do outro projeto veio junto. Então, o nosso objetivo final é retirar todos os layers e deixar o nosso arquivo um arquivo padrão, né? É sempre bom manter a qualidade do arquivo, não para a concessionária, mas para o cliente, né? Quando ele pega o seu arquivo, quando ele pega o projeto executivo, então isso agrega muito valor ao seu projeto, né? Então já fiz algumas alterações nos layers aqui do nosso diagrama unifilar, né? E vamos começar aqui de trás para frente, visto que o nosso objetivo é o sistema fotovoltaico, e nem tanto o quadro de distribuição geral do cliente, tá? Então vamos começar aqui pela nossa string. Bom, aqui a gente nomeia, né, a string, coloca o modelo dos nossos módulos, a potência, é a potência total da string, valor de quilowatt pico, né? A tensão, a tensão máxima, tá? E lembrando que isso tem que estar em conformidade com o datasheet do inversor, tá? Porque aqui a gente está falando das placas. Bom, e aqui a gente utiliza cabos, né? Lembrando que aqui é corrente contínua, a gente utiliza cabos de corrente contínua, né? Portanto, positivo, negativo, e sempre o aterramento, tá, pessoal? A segurança aqui imprescindível. Não só aqui, né? Mas em todas as instalações elétricas que a gente trabalha, o aterramento é fundamental, tá? Então, um cabo de 6 milímetros, cabo solar, tá? Milímetros quadrados de 1 kV, de 0,6 volts ou até 1 kV, né? Esse é o range da isolação desse cabo. E o cabo solar, ele é um cabo próprio, tá? Que ele pode ficar exposto ao sol. Ele tem uma isolação preparada para isso, tá? Então busquem saber aí sobre cabo solar. É só buscar cabo solar, vocês vão encontrar bastante coisa, tá? Então aqui a gente tem a nossa string box, né? O que que é a string box? Eu renomeei aqui de quadro de proteção corrente contínua, né? Então aqui é a nossa string box. Então o que que é a string box? Modelo Ourolux. Dentro da string box a gente tem os DPS de corrente contínua, tá? Essa é a especificação que eu fiz baseado nos datasheets, né? Lembrando que a placa também, tudo foi considerando os datasheets, tá? Então não tem nenhum cálculo que eu trouxe aqui nas escuras, tá? Então tudo que a gente analisa aqui é dados do que a gente escolheu para o projeto, tá? Então, a string box, eu vou mostrar ela para vocês aqui. Eu deixei aberto, né? Então, essa foi a string box que eu escolhi. É uma box simples, né? Sem monitoramento e que atende, tá? É uma string box de uma entrada e uma saída de 500 volts. E aqui é a especificação, né? Que eu coloquei em projeto. Portanto, só para apresentar para vocês que tudo que a gente coloca lá é baseado em algum arquivo, tá? É baseado em algum datasheet. Caso você queira fazer essa string box também é possível, tá? Diminui um pouco o custo, mas talvez a mão de obra compense, tá? Comprar ela prontinha é melhor. E como esse é um sistema simples,
às vezes vale a pena fazer, tá? Mas como é um mini curso, busquei o que seria mais eficiente para apresentar para vocês. Portanto, a gente pode montar a string box ou a gente compra pronto, tá? Em circuitos grandes, em sistemas grandes, em mini usinas fotovoltaicas, a gente vai preferir comprar mesmo, tá? Porque visto que os investidores já têm um tratamento mais fino, né? Então a gente precisa de muito cuidado. E as string box têm muita proteção contra diversas anomalias, né, que podem acontecer nesse sistema de corrente contínua, ok? Bom, até o inversor chega esse cabo de 6 milímetros, né, visto que a gente tem uma corrente de 10 amperes, é uma corrente muito baixa, tá? E aqui é a especificação do inversor, conforme a gente veio trazendo até então. Bom, e finalmente a gente chegou no quadro do cliente, tá? Isso aqui não é nosso foco, mas eu desenhei o quadro do cliente. É recomendado que faça sempre o desenho do quadro, tá? Uma coisa que a gente não precisa fazer para dar entrada, para submeter esse projeto à SEB, é desenhar as cargas do cliente, ok? A gente precisa definir e especificar em projeto qual a demanda da unidade consumidora, mas desenhar as cargas aqui, isso aí já é o projeto elétrico do cliente, tá? Lembrando que a gente está fornecendo o projeto fotovoltaico para ele, ok? Então, saindo aqui do nosso inversor, a gente também tem uma corrente muito baixa, salvo engano, ele tem no datasheet dele a corrente de saída é ainda inferior à de entrada, né? Então a gente utiliza aqui um cabo de 2,5 por segurança, poderia usar um de 1,5? Sim, mas como padrão, tá? Eu não recomendo a utilização de cabo de 1,5, a não ser que seja para iluminação, tá? Então eu sempre coloco o cabo de 2,5. Aqui um disjuntor de 16 amperes, tá? Para proteger esse cabo de 2,5, lembrando que ele suporta uma corrente, salvo engano, até 23 amperes. Então um disjuntor de 16 está adequado. Bom, aqui a gente tem um barramento, eu nem especifiquei, né? Nesse quadro eu nem desenhei o dispositivo diferencial residual, eu simplesmente ilustrei o quadro do cliente para que a gente pudesse apresentar o nosso fotovoltaico, né? Que a gente precisa chegar até a linha de distribuição da SEB. Uma informação que eu esqueci de colocar aqui, que é a medição da SEB, medidor bidirecional, tá? É importante especificar que é um medidor bidirecional, apesar de que já é fato, né? Como a gente está precisando submeter esse projeto para aprovar o nosso sistema, já fica claro isso, tá? Mas às vezes a gente percebe que a concessionária que está ali para ajudar a gente acaba atrapalhando, né? Em muitos aspectos, tá? Então é bom destacar, deixar o mais detalhado possível o seu projeto, tá? Eu trouxe aqui também hoje a placa de sinalização, tá? Eu tinha esquecido dessa placa de sinalização quando eu fiz o cronograma, por isso eu nem citei antes. Mas essa placa é sugerida pela ANEEL, tá? E na norma da SEB, na NTD 6.09, deixei aberto aqui para apresentar para vocês também, a norma técnica de distribuição, né? Que rege os requisitos para conexão de acessante ao sistema de distribuição da SEB. Então, essa é a placa que eles sugerem, né, que tenha, que seja instalada em painel de medidores e as dimensões, né, deverão ser 8 por 10, tá? Não entendi muito bem isso aqui. As dimensões deverão ser de 8 por 10.
é uma contradição da norma, né? Vamos entender melhor esse item. Vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos entender junto, ó. Junto ao padrão de entrada de energia, na caixa de medição proteção, caixa de distribuição, barramento geral e junta a conexão do ramal com a rede da SEB. Conforme o caso, deverá ser instalada uma placa de advertência com os seguintes dizeres. Cuidado, risco de choque elétrico. Ah, entendi. Então, no padrão de entrada, tá? Na caixa de medição, a gente vai ter que instalar essa placa, tá? Essa nota aqui, eu não entendi muito bem o que a SEB quis dizer, tá? Visto que ela deixou a cota aqui, eu simplesmente repliquei, tá? Então, essa é a placa que a gente vai sinalizar no nosso projeto. Aqui é o carimbo, né? A gente não vai ter tempo de estudar esses blocos dinâmicos, mas fica de bônus e desafio aí para quem veio acompanhando o mini curso e não viu nada ainda sobre blocos dinâmicos, né? Então pesquise sobre blocos dinâmicos e o desafio para você é fazer um carimbo de blocos dinâmicos com esse texto personalizado, né? Que eu altero um bloco e ele não altera nos demais blocos que têm o mesmo nome, tá? Então essa foi a aula de diagrama unifilar, onde eu expliquei qual foi o procedimento adotado no nosso projeto, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau.